Na nova era da Estrela Azul, a cidade estava em pleno movimento, com as pessoas cuidando de suas rotinas. Lino, totalmente despreocupado, caminhava pelas ruas, vidrado no celular, ao passar por uma garota vestida de coelho, que transmitia ao vivo para seus fãs. Ele não pôde evitar pensar no quão absurdo era alguém andar vestido assim em público. Antes que percebesse, acabou sendo envolvido na live, e os espectadores começaram a ridicularizá-lo, chamando de patético. A garota coelho percebeu a presença de Lino e, aproveitando a situação, disse aos seus espectadores que enviariam presentes se ela conseguisse derrotá-lo. Sem perder tempo, os presentes começaram a chover. Ela se aproximou de Lino, comentou que ambos tinham orelhas de coelho parecidas. Aproveitando um momento de distração dele, lançou um feitiço. Lino foi tomado pelo medo enquanto seu corpo era erguido no ar e lançado ao chão. Com um sorriso triunfante, a garota anunciou que sua missão estava cumprida. Ferido, Lino tentava se levantar, mas, como se sua sorte não pudesse piorar, ouviu a buzina de um caminhão. De repente, foi atropelado e arremessado pelos ares, enquanto o motorista gritava insultos, chamando de criatura repulsiva. Enquanto caía, ele refletia sobre sua vida miserável, criado em um orfanato e humilhado desde que despertou sua transformação em coelho. Os poderosos zombavam dele por ser um fraco. Caído em uma poça de sangue, Lino foi confrontado pelo motorista, que exigia compensação pelos danos ao caminhão. Enfurecido, o homem ativou suas habilidades elétricas e eletrocutou Lino, intensificando sua agonia. Quando parecia ser o fim, uma voz misteriosa falou com ele, reconhecendo sua vontade de sobreviver. A entidade declarou que, após milhões de anos, finalmente encontrou um hospedeiro adequado. Ainda sendo eletrocutado, Lino abriu os olhos e percebeu que estava em um lugar estranho, cercado por textos flutuantes. Um robô se apresentou como Sistema 9527, explicando que ele era o escolhido após 35 milhões de anos de busca. Aliviado por estar vivo, Lino perguntou se poderia adquirir habilidades. O robô explicou que poderia conceder uma habilidade por dia, mas que seria completamente aleatória, frustrando Lino. Sem alternativas, ele aceitou as condições. O sistema gerou uma habilidade aleatória de Rank S, e Lino voltou à vida exatamente no momento em que estava sendo eletrocutado. O motorista, surpreso, viu Lino usar sua nova habilidade para fortalecer as pernas e destruir o caminhão com um salto. Quando o motorista tentou atacá-lo, Lino derrubou com um chute poderoso. A garota coelho, apavorada, implorou por sua vida. Após lidar com ela, Lino pegou seu celular e, ao ver os comentários ofensivos dos espectadores, declarou seu chefe coelho ao vivo. No dia seguinte, na escola, algumas garotas comentavam sobre ele ter aparecido nas notícias. Quando entrou na sala, foi cercado por perguntas. Ele relembrou como fez a garota coelho e o motorista se desculparem e elogiarem suas habilidades. Mais tarde, acessou o sistema para receber a habilidade do dia, mas ficou desapontado ao obter semear o mundo. Pensando que seria algo grandioso, descobriu que a habilidade permitia apenas plantar sementes. Frustrado, Lino reclamou do sistema, parecendo um lunático para seus colegas. Nesse momento, Lennon, um prodígio do elemento vento, ofereceu-lhe um emprego. Desconfiado, Lino provocou Lennon, insinuando que ele era cliente frequente de clubes suspeitos. Enfurecido, Lennon quase atacou Lino, mas o professor entrou na sala, interrompendo o confronto. O clima na escola estava tenso quando o professor advertiu Lino sobre as consequências de lutar dentro da instituição. Sem escolha, Lino recuou, mas continuou observando o protagonista de perto. O professor então revelou que todos os estudantes com habilidades despertadas teriam uma prova especial para entrar na Lingu University, uma instituição voltada para treinar indivíduos com poderes. Quando Lino ouviu sobre o Lingu University, seus olhos brilharam com interesse. Afinal, ele sabia que, no passado, era apenas um perdedor medíocre, mas agora, com a ajuda do sistema, quem sabe o que poderia alcançar? Determinado, Lino levantou a mão para perguntar ao professor se ele teria uma chance de passar, mas a resposta foi dura. O professor o aconselhou a não fazer o exame, já que ele apenas acabaria envergonhando a escola. Esse comentário afetou Lino profundamente, e logo a turma começou a rir dele. No entanto, ele se manteve firme e anunciou que faria o exame de habilidades, desafiando diretamente a opinião do professor. A classe ficou surpresa com sua determinação,
e o professor, relutante, disse que, se ele não conseguisse ficar entre os 10 melhores no exame regional, ele teria uma chance de fazer o teste para a universidade. Linu aceitou o desafio com uma fé inabalável em suas habilidades, jurando que faria de tudo para entrar na Linbu University. Ao sair da escola, ele começou a pensar em como juntar dinheiro para as altas taxas de matrícula. Foi quando um carro apareceu de repente, parando bem na sua frente. Duas garotas saíram do veículo, e uma delas, de cabelo azul, se referiu a Linu como Fukuelino. A garota, conhecida como Tin Shenin, era famosa e encantava todos os homens da área, inclusive Linu, que ficou deslumbrado com sua beleza. Mas, ao perceber que ela o chamou de Fukuelino, ele se sentiu envergonhado e, tentando se mostrar, se apresentou de maneira pomposa e ofereceu seu contato. A outra garota, loira, riu de suas tentativas e o chamou de bobo, revelando que era a mesma garota da live, aquela que o havia humilhado antes. Ela lhe entregou o casaco que ele havia perdido. Shenin, curiosa, perguntou sobre o poder de Linu, sabendo que ele tinha derrotado um inimigo de nível bronze. Linu, querendo impressioná-las, disse que poderia demonstrar seus poderes, mas Shenin, com uma expressão de desdém, recusou, sugerindo que não havia necessidade. Ela, sendo uma Hantium Silver Star, achou a proposta de Linu um insulto, mas concordou em enfrentá-lo em um combate uma semana depois, deixando claro que ele levaria uma surra. Antes de partir, Shenin fez uma oferta. Se Linu vencesse, ela seria mais simpática e atenderia a qualquer pedido dele. Linu, confiante, aceitou o desafio e garantiu que não desistiria tão facilmente. Após a partida, ele foi embora de scooter, quando recebeu uma mensagem urgente de um cliente, oferecendo-lhe a chance de definir o preço para uma missão. Empolgado com a oportunidade de ganhar dinheiro, Linu acelerou em direção ao local. No beco de um café internet, um grupo de criminosos estava intimidando um homem, Shang-Tsung, que era um curandeiro de rank bronze. Desesperado, Shang-Tsung tentou oferecer dinheiro aos agressores para salvar sua vida, mas, quando tudo parecia perdido, Linu apareceu com um taco de beisebol e, com um estalar de dedos, convocou uma multidão de pessoas dispostas a lutar pelos inocentes. Os criminosos, ao verem a força de Linu, fugiram sem nem tentar lutar. Shang-Tsung, agradecido, se curvou para Linu, chamando de irmão mais velho. Linu, no entanto, estava mais interessado em receber o pagamento, e Shang-Tsung, que era um estudante do ensino médio, o recompensou com 30.000. Surpreso com a quantia, Linu agora tinha dinheiro suficiente para suas taxas universitárias. Em seguida, ele chamou Shang-Tsung de Júnior e perguntou o motivo dos ataques. Shang-Tsung explicou que, no jogo online, ele usava uma conta feminina e um dia foi flagrado pela pessoa com quem se casou ao utilizar um modificador de voz. A história, absurda, fez Linu não saber se ria ou ficava ainda mais confuso. Acredite no quão insano esse cara é. O garoto oferece ao protagonista uma carona em um carro de luxo, mas ele recusa a oferta. No caminho para casa, ele pensa sobre a sorte que teve em conhecer a deusa da escola e ainda ganhar muito dinheiro no mesmo dia. No dia seguinte, na escola, o professor pede para todos se acomodarem para a aula. Nosso herói está completamente exausto porque passou a noite inteira estudando. Ele tenta se manter alerta com uma xícara de café, mas a qualquer momento pode desmaiar de cansaço. Ele então pede ao robô para lhe dar a habilidade do dia. O robô reclama por ter sua soneca interrompida, deixando o protagonista completamente surpreso. Como assim um robô precisa de sono? O Pod Armor finalmente entra em ação, e o protagonista recebe a habilidade de memória fotográfica. É exatamente o que ele precisava para o exame. Ele decide testar a habilidade, mas o professor percebe que ele está se comportando de maneira estranha. Lindo olha para o quadro e, em um piscar de olhos, já sabe a resposta da equação. Vendo como é fácil usar a habilidade, ele começa a folhear diferentes livros para adquirir o máximo de conhecimento possível. Enquanto ele se dedica aos livros, o professor finalmente perde a paciência e explode com ele. O homem bate na mesa, fazendo nosso herói saltar da cadeira. Ele grita com Linu por estar lendo um livro de física quando eles estão tendo aula de língua portuguesa. O protagonista tenta explicar o que o deixou tão empolgado, mas o professor não quer saber. Eventualmente, o homem começa a soltar chamas pela boca, lembrando o protagonista dos resultados péssimos que ele teve. Sério, esse cara precisa dar uma relaxada. Linko sugere que o professor o teste,
fazendo uma pergunta de qualquer página do livro, já que ele está confiante na sua memorização. Mesmo assim, o professor insiste para que ele desista do exame de habilidades, mas Lee não responde, pedindo para o professor parar de subestimá-la. Uma tensão séria surge na sala enquanto o professor decide começar com uma pergunta fácil. Nosso herói responde rapidamente, deixando o professor impressionado. O homem faz outra pergunta, e o protagonista bate a mesa ao dar a resposta, enquanto os colegas ficam chocados. O professor faz uma nova pergunta, e Lee não responde novamente, mas o homem começa a rir dele, dizendo que ele errou, até que ele percebe que o protagonista disse a resposta ao contrário. A sala inteira fica em alvoroço, e os alunos não conseguem entender como o Lino está fazendo isso. Depois de vencer o professor, ele sai da sala dizendo que os verá no dia da prova. Dias depois, os resultados do exame saem e todos ficam chocados ao ver quem ficou em primeiro lugar com Lino. Ele agradece a sua memória fotográfica por abrir o caminho para a vitória, enquanto Lena mal consegue acreditar que foi derrotado pelo garoto coelho. O protagonista começa a estudar o próximo adversário para o exame seguinte. 10 dias depois, o local do exame de habilidades está lotado de uma multidão animada, aguardando o início do evento. O locutor começa chamando os representantes da 30ª Zona Militar e outros convidados ilustres. Quando Genshin entra na arena, ela está claramente irritada e acaba fazendo um buraco na parede. Um homem explica que isso aconteceu porque alguém tomou seu primeiro lugar nos exames finais. Nosso herói entra na arena e, ao acenar para a deusa, ela responde com uma reação fria. Depois, ela pergunta o que ele quer em troca por ter vencido a aposta deles, ao que Lino responde que, se ela quiser, eles podem sair para um jantar. O gesto gentil de Lina surpreende, e ela se desculpa por tê-lo chamado de fraco. O locutor então aparece, insinuando que os dois melhores colocados nos exames finais estão ali, mas Shen interpreta suas palavras de forma errada, enquanto fala com desprezo sobre o protagonista, chamando de valente coelhinho. O herói, com confiança, afirma que vai ficar com o primeiro lugar neste exame. A multidão começa a rir dele, dizendo para ele não se empolgar. No entanto, Lino toma o microfone do locutor e dá um recado para a multidão. Ele levanta o dedo do meio para eles e diz que quem estiver torcendo por outro competidor terá azar ao se deparar com ele. Todos na plateia o olham com raiva, prontos para fazer ele pagar por suas palavras ousadas, mas o herói permanece impassível. O locutor pega o microfone de volta e avisa Lino para ter cuidado com o que diz, para não acabar criando um problema sério. Os outros participantes também estão furiosos e mal podem esperar para ensinar uma lição ao herói. Mesmo com os insultos e ameaças, nosso protagonista continua calmo. Após isso, o moderador anuncia que o exame será uma batalha de arena 1 contra 1, e o perdedor será eliminado imediatamente. Os participantes verificam seus celulares para ver os números que foram atribuídos a eles. Alguns não estão nada felizes com os números que receberam e só podem esperar que seus confrontos sejam fáceis. O número total de participantes é ímpar, então alguém terá um bye para avançar diretamente para a próxima rodada. Todos os examinadores torcem para ser escolhidos, exceto Lino, que não parece nem um pouco preocupada. O sorteio começa, e todos olham nervosos enquanto os números giram na tela. Ele para no número 66, que é ninguém menos que o próprio protagonista. Bem, quem mais poderia ser? Isso só faz com que mais pessoas o odiassem por ser um coelhinho sortudo, ao invés de culparem sua própria má sorte. Mas, ao invés de se incomodar com isso, ele continua no centro das atenções. Com tudo resolvido, a competição segue para a primeira rodada, e os primeiros participantes são chamados ao palco. Lino e os outros se sentam para assistir, e enquanto ele olha as chaves de combate na tela, percebe que a deusa da escola está lutando na primeira batalha. Num piscar de olhos, a luta começa. A luta termina, fazendo o protagonista ficar bastante inquieto. Shenjin rapidamente vence sua batalha, transformando seu oponente em um picolé. Não há surpresa que ela seja tão poderosa, considerando que ela é uma desperta de gelo prata. O protagonista abre seu livro e começa a estudar suas habilidades para não perder miseravelmente quando for a sua vez de lutar. 10 minutos depois, a próxima batalha acontece, e é uma luta mortal e feroz. Ambos os combatentes estão indo com tudo, prontos para destruir um ao outro e levar o prêmio para
casa. Por outro lado, nosso herói está exausto de tanto assistir aos movimentos chamativos, pois seu cérebro está inútil, sem conseguir acompanhar. Sem outra opção, ele conversa com o sistema do robô e pede para ele entregar a habilidade do dia. Ele também chama o robô de preguiçoso, dizendo que ele não quer mais falar com ele. O robô responde dizendo que é porque o protagonista é um novato patético e que não se importa com algo tão inútil. Depois disso, o robô concede a ele uma habilidade de aprimoramento físico S-Rank. Lino fica feliz por finalmente ter uma habilidade útil, ao contrário das habilidades inúteis que teve até então. Ele também fica aliviado por descobrir que o sistema não é tão inútil quanto pensava. No entanto, o robô o avisa para tomar cuidado com as palavras, ou ele nunca mais vai conquistar algo bom em sua vida. Com isso, o protagonista ativa sua nova habilidade, aprimorando seus músculos consideravelmente. Seus músculos crescem a ponto de rasgar sua camisa. Ele começa a se exibir, deixando todo mundo no estado desconfortável. Após essa vergonha, começa a segunda rodada do torneio, e mais uma vez ele é o sortudo da vez e avança para a próxima fase. No segundo dia do exame, Lino continua ganhando com facilidade, passando para a próxima rodada sem esforço. No terceiro dia, a mesma coisa acontece, e até ele começa a ficar cansado de ser esse lixo sortudo. Quando um repórter pergunta como ele se sente com os passes consecutivos, ele responde que está enjoado disso e mal pode esperar para sujar as mãos de Sandy. Todos os participantes também estão completamente fartos dele e ansiosos para ensinar uma lição ao coelhinho fraco. Lennon pega o microfone e desafia o protagonista, dizendo que ele está avançando nas rodadas sem ter lutado nenhuma vez. Para atrapalhar a sorte de Lino, o cara decide desistir do torneio, o que significa que nosso herói terá que batalhar a partir de agora. Com uma alegria imensa, o locutor pega o microfone de Lenny e declara que o protagonista precisa ser esmagado na próxima rodada. Um dos participantes vê isso como uma boa oportunidade para colocar um fim na sorte do herói. Os emparelhamentos são feitos, e a plateia está torcendo para que o adversário de Len o esmague. O protagonista olha para seu oponente, que faz um gesto dizendo que aquele é o fim para o coelhinho, mas Lino não entende porque todos estão tão furiosos com ele. Quando a luta começa, Len começa a falar mal, dizendo que Lino tem azar de ter que enfrentá-lo. Apesar de todo blá blá blá, Lino não se incomoda e só quer terminar logo com a luta. Len, um desperto de raio bronze de 8 estrelas, ativa seus poderes com uma expressão furiosa e logo atira um raio em direção ao herói, mas Lino desvia facilmente do primeiro ataque. O raio atinge o chão, causando uma enorme destruição no ponto de impacto. Decepcionado com o ataque fraco do oponente, o protagonista diz que Len só chegou até ali porque enfrentou inimigos fracos. Len fica ainda mais furioso e começa a disparar rajadas de raios em todas as direções. Mesmo assim, Lino desvia de todas as rajadas com um esforço mínimo. Sem outra opção, Len envolve toda a plataforma em relâmpagos, deixando o herói sem lugar para fugir. O protagonista se lembra de como os ataques de raio são perigosos, pois ele quase morreu em um ataque assim antes. Mas, antes que o ataque o alcance, ele salta para frente, decidido a encerrar a luta. Ao lançar um soco fulminante, seu oponente fica chocado com a velocidade do movimento. Vendo quão rápido Lino está, Len acha que vai conseguir resistir ao soco, mas suas esperanças são despedaçadas quando o protagonista manda o tolo voando para o ar com um poderoso golpe. Com esse soco, Len é lançado para fora do ringue e é eliminado da competição. Depois disso, o protagonista é declarado vencedor da luta, e toda a plateia vai à loucura com a incrível vitória do herói. Os diretores das principais universidades, Jane W.N. Logen, já estão discutindo sobre quem vai conseguir trazer o herói para sua instituição. Enquanto isso, Lima enfrenta seu próximo oponente, um desperto de poder. Após assistir à luta anterior, Luan comenta que o protagonista não usou nenhuma mana, mas o outro diretor acha impossível, considerando quão poderosa foi a pancada de Lino. Ele se pergunta como aterrorizador é o verdadeiro poder do herói sem usar mana. A próxima luta entre Lino e outro oponente, conhecido como Shinny, começa. Este inimigo é um monomórfico lobo e sua aura parece mais ameaçadora do que qualquer outra que o protagonista tenha enfrentado. Lino fica cauteloso ao ver a aura aterrorizante de Shinny, mas Shinny, ao ver o poder de Lino, fica alarmado. Antes mesmo da luta começar, ele cai de joelhos e admite a derrota como um covarde. Assim, nosso herói avança para a próxima fase. O mesmo acontece com seu próximo oponente, que também desiste antes de a luta começar. Isso se repete, o protagonista se pergunta por que não consegue encontrar alguém decente para enfrentar. Num piscar de olhos, ele avança até as quartas de final. Jane, que também está entre os finalistas, observa Lino,
se perguntando se finalmente terão uma batalha. Enquanto isso, nosso herói se sente solitário com tanto sucesso e conclui que, ao participar deste torneio, o exame de habilidade se revela uma completa perda de tempo para Lino. Durante sua frustração, o robô, por meio de uma voz mecânica, chama sua atenção e garante estar ao seu lado. Para surpresa de Lino, o robô concede uma habilidade rara, a capacidade de usar qualquer tipo de lança que ele imaginar. Porém, Lino, cético quanto à utilidade dessa habilidade, a considera irrelevante, já que as lanças não são mais uma arma comum em sua época. Enquanto ele continua reclamando, a deusa do colégio, Shen, se aproxima dele. Ao vê-la, Lino se recompõe rapidamente, perguntando com uma expressão de curiosidade se ela está ali apenas para ele. Shen, com um sorriso enigmático, responde que tem algo a discutir. Ela então propõe uma oferta inesperada, uma oportunidade para ele integrar uma equipe que está formando para explorar um calabouço de bronze. A surpresa é visível no rosto de Lino, pois ele jamais imaginaria que uma missão de exploração tão importante envolvesse a deusa do colégio. Ela explica que calabouços como aquele estão repletos de bestas de mana e tesouros, e as pérolas de mana obtidas dessas criaturas são essenciais para os despertos, ajudando-os a se fortalecer. No entanto, Lino, com sua cabeça cheia de ideias erradas, imagina que essa será uma oportunidade para sair com Shen, achando que poderia transformá-la em um encontro exclusivo. Mas ela rapidamente destrói esse pensamento ao revelar que sua equipe será composta por outras 6 pessoas. Mesmo assim, sem vergonha, Lino aceita a proposta, mas pergunta por que precisariam de outras pessoas para explorar o calabouço, questionando de maneira boba a necessidade da equipe. Shen, já acostumada com sua imaturidade, ignora a pergunta e diz que entrará em contato quando for a hora certa. Ao se afastar, ele sugere que continuem a conversa em um café, mas ela adverte, ele deve se preparar para as lutas que virão, pois não pretende facilitar. O grande dia da final cheia, a multidão está em êxtase, esperando ansiosamente pela luta entre Lino e Shen. Todos na arena estão apostando na vitória da deusa, torcendo para que ela derrote o protagonista de uma vez por todas. Quando o moderador anuncia o confronto, Shen, com confiança, aponta para Lino e jura que a primeira posição não vai escapar dela novamente. Lino, no entanto, não se importa com o treme e até tenta diminuir a intensidade do confronto, dizendo que não entende por que ela leva aquilo tão a sério. Apesar disso, ele aconselha a desistir enquanto ainda pode, pois ele não tem intenção de segurar nada. A luta começa, e Shen, com sua habilidade de rank prata, imediatamente assume a dianteira. Ela tenta alertar Lino sobre o poder de sua habilidade, mas ele, com determinação, avança em sua direção, partindo para um soco. Ela facilmente desvia do golpe, fazendo Lino perder o equilíbrio, e aproveita o momento para aplicar um poderoso chute que o faz cair. Mesmo assim, Lino consegue se levantar rapidamente, graças ao aprimoramento físico que possui, resistindo aos ataques de Shen, que normalmente seriam o suficiente para derrubá-lo de vez. A expressão de Shen mostra que ela está determinada a fazê-lo se arrepender de ter desafiado sua força, mas Lino, com uma determinação feroz, avança para a próxima rodada. Ele começa a atacar com uma sequência de socos, mas Shen bloqueia todos. Quando ele tenta um golpe mais forte, ela aparece atrás dele com uma rapidez impressionante, deixando-o completamente confuso. Ele tenta reagir, mas é tarde demais. Ela o acerta com um golpe de cotovelo, derrubando novamente. No chão, ela o zomba, dizendo que suas habilidades de luta são péssimas e o provocando ainda mais ao lembrar que não usou seus poderes de gelo nenhuma vez. Apesar de tudo, Lino se levanta novamente, decidido a encontrar uma forma de terminar a luta. Enquanto tenta recuperar o fôlego, uma ideia surge em sua mente. Ele pede um tempo ao moderador, deixando todos na arena perplexos com sua ousadia. O moderador, atônito, sequer tem tempo de reagir antes que Lino pule para fora da arena, correndo até uma vassoura e pedindo permissão para usá-la como arma. O moderador, atônito, diz que nunca ouviu um pedido tão absurdo e vergonhoso, mas Shen, decidida a dar a ela chance, permite o uso da vassoura. Ela acredita que ele está tentando desmerecê-la, mas está pronta para acabar com ele de uma vez por todas. De volta à arena, Lino empunha a vassoura como se fosse uma lança. À medida que a luta continua, a aura dele começa a brilhar intensamente, e Shen sente que algo mudou. Lino avança novamente, mas desta vez, ele parece diferente. Seus ataques,
mesmo com uma simples vassoura, são impressionantes. Shenjin percebe que seus poderes se ativaram e que ele se transformou em um lanceiro superior. Ela promete matá-lo, mas ele, tentando manter o controle, pede desculpas. No entanto, Shenjin não aceita e, furiosa, lança uma chuva de lanças de gelo na direção dele. Lino, com uma habilidade, desvia das lanças e segue em frente. Enfurecida, Jin ativa uma habilidade mais poderosa, que começa a congelar toda a arena. Lino sente seus movimentos se tornando mais lentos devido ao frio extremo. A situação fica cada vez mais difícil, mas ele sabe que precisa se transformar para ter alguma chance de vitória. No entanto, Shen não dá tempo para ele pensar e continua atacando com suas lanças de gelo, que explodem violentamente a cada impacto. Shen, vendo que ele está em sérias dificuldades, ordena ao moderador que chame uma ambulância e declara a vitória dela. Mas antes que isso aconteça, Lino surge da fumaça com suas orelhas de coelho, numa transformação surpreendente, e diz a Shen para não fugir ainda. Ele avança com uma velocidade renovada, e Shen, agora com nuvens de gelo, se prepara para defendê-la. Lino, com sua força aumentada, consegue quebrar a armadura de gelo de Shen. Ela, determinada a não aceitar o segundo lugar, começa a canalizar ainda mais poder para seu corpo, superando seus limites. De repente, ela avança para o rank prata superior, deixando Lino preocupado, pois ele sabe que agora qualquer erro pode resultar em uma grande lesão para ela. Lino, ainda um tanto atordoado, rapidamente percebe que está em uma situação bem mais complicada do que imaginava. Sentindo que Shen está trapaceando, ele imediatamente pede ao moderador para pausar a luta, com a esperança de que ela estivesse usando algo ilícito. O moderador, com um olhar de deboche, explica que avançar para um novo rank não é trapaça, e que Lino, com sua mentalidade de coelho, está apenas se mostrando um idiota. Shen, por outro lado, observa com uma expressão intrigada a reação de Lino, questionando por que ele não o atacou enquanto ela estava avançando para um novo nível. Ela acha graça da situação, mas rapidamente lhe diz para parar de brincar e continuar com a luta. Com a situação ficando cada vez mais tensa, Lino adota uma postura defensiva, sabendo que agora está enfrentando uma Shen muito mais forte. Ela, por sua vez, avisa que está muito mais poderosa do que antes e imediatamente começa a atacar com habilidades mais destrutivas. Lino usa sua lança como uma vara para se proteger dos ataques de gelo que poderiam transformá-lo em uma estátua de gelo instantaneamente. Apesar de seus esforços, algumas das lanças de gelo ainda conseguem perfurá-lo, e ele percebe que os ataques de Shen estão muito mais rápidos e poderosos do que antes. Desesperado, ele crava sua lança no chão, tentando manter o equilíbrio, mas os ataques incessantes de Shen o desequilibram, fazendo-o cair novamente. Para piorar, a deusa do colégio carrega um ataque ainda mais forte e dispara uma série de lanças de gelo contra ele. Lino, exausto e com dificuldades para se mover devido à temperatura congelante, tenta resistir aos ataques, mas a dor é insuportável. Mesmo com seus aprimoramentos físicos, ele percebe que não tem mana suficiente para suportar tais ataques poderosos. Sem opções, ele decide atacar diretamente, buscando encerrar a luta de uma vez por todas. Shen, impressionada com a determinação de Lino, admite que subestimou suas capacidades. Quando ele avança em sua direção, ela se prepara para usar outra habilidade, mas antes que possa agir, Lino surpreende colocando-a em um golpe de estrangulamento. Shen luta para se libertar, e no calor da luta, ambos caem no chão. Lino, já completamente esgotado, rapidamente se levanta e consegue salvar Shen de uma queda dolorosa. Ela, visivelmente irritada e preocupada com os ferimentos dele, pede para que a solte, mas Lino, com um sorriso determinado, recusa, dizendo que só a soltará quando ela admitir a derrota. Em um momento de desespero, Lino ameaça mordê-la caso ela não desista, o que faz com que ele se pareça ainda mais um lunático. No entanto, ele deixa claro que não está interessado na competição, mas sim em vencê-la, e que não se importa com o prêmio. Shen, cansada de sua persistência, solta um suspiro desesperado e finalmente admite a derrota, declarando isso ao moderador. Com a luta finalmente terminada, Lino desmaia devido à exaustão acumulada. Shen corre até ele, preocupada, chamando seu nome, mas ele já está sem consciência. Quando acorda, encontra-se deitado em uma cama, com a cabeça enfaixada. O robô, aparentemente satisfeito com sua recuperação, o informa que recebeu uma atualização de habilidade. Lino, ao descobrir que agora tem a habilidade de coelho travesso, perde a paciência e começa a reclamar do robô, acreditando que tudo o que aconteceu foi por causa desse aparelho irritante. Após essa revelação, ele rapidamente acessa o sistema para obter sua habilidade do dia. Após passar por uma série de habilidades inúteis de baixo nível,
finalmente recebe um poder de rank triplo esse chamado o despertar dimensional. Antes que ele pudesse perguntar mais sobre isso, o sistema começa a combinar dois de seus poderes, sem lhe dar chance de intervir. Quando o processo é concluído, ele se transforma em uma versão mais peculiar de si mesmo, com uma aparência que mistura o coelho travesso com um estilo que lembra o de um Doraemon. Desorientado, ele questiona o robô sobre o que está acontecendo com sua aparência, especialmente em relação ao estranho bolso em sua barriga. O robô explica que o bolso é um espaço tridimensional que pode ser usado para armazenar objetos. Além disso, ele ganha uma habilidade de teletransporte, permitindo que se desloque para qualquer lugar dentro de um raio de 5 km. Sem perder tempo, Lino decide testar essa nova habilidade. Pensando em um destino, ele ativa o poder e imediatamente é transportado para um lugar completamente aleatório, caindo no chão. Quando se levanta, percebe que está dentro de um quarto desconhecido, e uma garota, armada com uma faca, o encara furiosa. Seu nome é Lishu, filha do dono do prédio, e ela exige explicações. Lino tenta acalmá-la e explicar a situação, mas ela não dá ouvidos e continua atacando. Após esse incidente, Lino vai até um café no dia seguinte, onde encontra Genjin com alguns outros despertos. Ela percebe seus ferimentos. Preocupada, pergunta se ele está bem. Eles estão prestes a partir para uma nova missão, e Genjin apresenta a equipe com Shunduman, Jang-san e outros membros. Depois de uma breve interação, Lino conhece também Jang Shundi, um despertar do tipo fogo, que o cumprimenta e elogia sua luta na arena. Genjin então fala sobre a missão. Eles irão caçar uma raposa de gelo, um alvo perigoso e desafiador. Lino, ansioso por essa oportunidade, se vê agradecido pela chance de estar ao lado da deusa em uma missão tão importante. No meio da conversa, Genjin pergunta sobre sua aceitação na Limbu University. Lino, ainda um pouco distraído com seus próprios pensamentos, responde que já recebeu a carta de aceitação, sentindo-se nervoso. Quando ela pergunta qual universidade ele planeja frequentar, Lino, de forma boba, pensa que ela está interessada nele e pergunta se ela gostaria de ir para a mesma faculdade. Para sua surpresa, ela admite que sim, mas com a condição de que isso seria para poder vencê-lo e se redimir. Sentindo-se um pouco envergonhado, ele tenta continuar a conversa, mas Genjin logo muda de assunto. Com a missão prestes a começar, ela avisa que partirão em 3 dias e que se encontrarão na casa de Lino. No dia da partida, enquanto Lino se prepara, o robô lhe dá sua habilidade diária, que acaba sendo outra habilidade inútil. Lino, frustrado, se lembra de seu bolso dimensional e decide colocar sua mochila dentro dele. Para sua surpresa, o espaço consegue armazenar até os itens mais volumosos. Deslumbrado com a capacidade do bolso, ele é interrompido pelo som de uma buzina de carro vindo da janela. A equipe chega ao local e Lino avisa que vai descer em breve. Dentro do carro, Shunduman observa com um olhar curioso a dimensão de bolso de Lino. Todos ficam impressionados com a utilidade da habilidade, pois nunca viram algo assim antes. Genjin comenta que a habilidade dele é muito rara, o que o torna bem forte. Curiosa, Shunduman pede permissão para tocá-la, mas Lino a impede, achando a atitude estranha, embora ela esteja muito ansiosa para ver como seria. O motorista avisa que chegaram ao destino, e ao sair do carro, Lino observa o cenário. Ele vê uma coluna de aura pura e poder, além de pesquisadores ao pé da coluna. Fica maravilhado e não consegue acreditar que está na Limbo, uma cidade de que tanto ouviu falar. Dizem que ninguém sabe exatamente quando Limbo apareceu, mas ela é habitada por todas as espécies de bestas espirituais. Antigamente, portais cercavam a cidade, e a população vivia com medo, pois as bestas espirituais podiam entrar no reino dos humanos, embora raramente o fizessem. Ainda assim, a humanidade precisa se defender quando as bestas resolvem atacar. Por causa disso, o governo mantém funcionários para registrar portais de Hunt de cobre e prata em Limbo. O time de Lino se aproxima de um portal de masmorras e vê alguns guardas registrando os que entram. Quando estão prestes a entrar, a lista de registro se enche e o guarda pede para que se registrem e voltem no dia seguinte. Enquanto Genjin registra seu time, Lino observa o portal. Notando a intensidade da energia espiritual, Shunduman se aproxima e o arrasta para um lugar desconhecido. Quando Lino pergunta para onde vão, ela responde que o levará de volta ao carro para estudar sua dimensão de bolso. Sem saber, outro despertador está observando-os. O homem olha para o time de Lino e assume que eles são muito ricos. Seu subordinado sugere que procurem problemas roubando de Lino e seus companheiros. O líder, chamado Yangu, é um despertar de prata de 5 estrelas vindo das florestas.
velocidades. Ele e um de seus capangas ficam observando sua presa, esperando o momento certo para atacar. Yangu diz que seu grupo, a Young Line, é conhecido por assediar aventureiros mais fracos e roubar toda a sua riqueza. Ele promete enterrar o protagonista e seus companheiros em Lingo. No dia seguinte, Lino e seu time entram no portal para iniciar sua exploração. Eles saem em um campo verde cercado por vastas montanhas. O grupo fica sem palavras diante da imensidão do local. Shen James pressiona se apressar, pois ainda tem alguns dias até chegar ao destino. Ela instrui Shungma a manter os olhos abertos para qualquer sinal de perigo iminente. A garota coelho ativa seu sistema de radar, que usa ecolocalização para rastrear o ambiente. Com tudo pronto, Shenjin orienta o time a seguir em frente. Enquanto isso, o grupo de Yundeline está por perto, observando-os. O líder diz para seus homens se retardarem, pois ainda estão em uma área aberta. Ele planeja esperar até que entrem na floresta, onde poderá emboscá-los com facilidade. Durante o caminho por uma planície de grama, eles se deparam com algumas ovelhas míticas majestosas. O time entra em uma luta feroz com os animais, mas consegue superá-los com facilidade. O protagonista comenta que a pele das ovelhas vale algum dinheiro e que não devem queimar tudo. Depois, eles começam a procurar por algo valioso, e Shungmi encontra 2 gemas. De repente, um bando de lobos aparece de um terreno mais elevado. Shenjin avisa ao time para se preparar, mas não deve ser a primeira a atacar, pois os lobos ficam mais fortes quando seus companheiros são feridos. O protagonista sugere atacar o líder do bando, mas Shenjin explica que os lobos são traiçoeiros e que o líder não será pego lutando entre eles. Diante da dificuldade da situação, o herói abre sua porta de teletransporte e vai atrás do líder do bando sozinho. Ele pede que seus companheiros esperem por seu retorno. Ao chegar do outro lado do portal, ele localiza rapidamente o líder do bando e o atinge com seu bastão, nocauteando o pobre lobo. Como líder derrotado, os outros lobos veem Lino como um demônio poderoso e fugem para salvar suas vidas. O protagonista recebe elogios por suas habilidades. Depois, ele rasga o líder do bando para procurar por itens valiosos. Para surpresa de todos, encontra uma pérola que pode conceder a habilidade de furtividade. Lino observa a pérola, pensativo sobre a melhor maneira de usá-la. Em seguida, ele entrega a Shenou, acreditando que ele, como seu batedor, será mais capacitado para utilizá-la. Em retribuição, Shenou promete ajudar o grupo, dada a preciosidade da pérola. Ele então absorve a pérola de habilidade em seu corpo, e a equipe fica atonita ao ver o item desaparecer em um piscar de olhos. Enquanto Shenou comemora sua nova habilidade, Lino se arrepende de não ter ficado com a pérola para si mesmo. Em seguida, ele acessa o sistema para receber sua habilidade do dia e ganha uma habilidade de aprimoramento de rank. E Lino lembra que já obteve essa habilidade antes, e, naquele instante, suas roupas se rasgam devido ao aumento muscular. Ele xinga o robô por humilhá-lo e avisa aos seus companheiros que vai limpar-se. Ao se trocar, ele descobre que sua força física agora é comparável à de um despertar de 6 estrelas prata. Surpreso com isso, ele retorna ao acampamento do time, onde eles montaram na fogueira. De repente, ele começa a rir sem jeito, o que deixa a deusa do colégio desconfortável. Quando ela o confronta, ele a tranquiliza. Neste momento, Shungmi informa a Jinjin que estão sendo seguidos. Ela avisa a deusa que seus perseguidores estão chegando. Manter uma distância favorável para não perdê-los. Shenjin avisa seus companheiros sobre um grupo especializado em caçar outros dentro de masmorras. Como ferimentos e mortes são comuns nesses locais, o grupo assassino encontra facilidade em matar e saquear as vítimas. Ela também avisa que, provavelmente, os perseguidores atacarão assim que entrarem na floresta. O protagonista garante que estará lá para protegê-la, mas ela o ignora e pede para que ele esteja preparado para o ataque. No dia seguinte, o herói recebe uma habilidade de doma de arranque, o que o deixa desanimado, já que esperava uma habilidade mais poderosa. De repente, ouve o grito de Shenjin e se vira para entender o que está acontecendo. Quando sai, vê 2 serpentes gigantes causando pânico entre os seus companheiros. Um medo avassalador o atinge enquanto observa a monstruosidade, mas, com a habilidade de doma recém-adquirida, ele consegue perceber as características perigosas do monstro. Ele corre até seus companheiros e os avisa para recuarem e não lutarem com as serpentes. Nesse momento, a criatura costa veneno neles,
mas o time consegue desviar a tempo. Shenji então instrui Dier a atacar os monstros à distância para evitar o veneno. Os dois lançam ataques combinados de relâmpago e gelo, conseguindo sobrecarregar as serpentes e feri-las fatalmente. Pouco depois, as criaturas caem derrotadas. O herói começa a procurar recursos dentro dos monstros e percebe um movimento estranho dentro de uma das serpentes. Ele pede que seus companheiros se afastem enquanto ele se aproxima para investigar. Quando corta a bolsa interna, uma estranha criatura chamada Marmit da pradaria pula para fora. Enquanto os rapazes não conseguem entender o motivo de um Marmit aparecer ali, as garotas acham a criatura muito fofa. O Marmit pula no ombro de Lino, deixando desconfortável e assustado. Ao perceber que Lina não faz diferença, o ser pula para o ombro da deusa do colégio, abraçando-a. O protagonista fica irritado, mas continua cortando a serpente para procurar mais itens. Nesse processo, ele encontra 2 pérolas de mana. O Marmit demonstra interesse pelas pérolas, mas Lino não tem intenção de entregá-las. O ser então tenta fazer um acordo pelas pérolas, mas o herói não aceita. Sem outra opção, a criatura pega as pérolas e as leva embora. O companheiro de Lino tenta consolá-lo, mas o protagonista não consegue parar de pensar em quanto dinheiro ele poderia ter feito com as pérolas. Por outro lado, Shenjin escuta alguns sons estranhos vindo da floresta. Mimo então aponta para um feixe de luz que se aproxima rapidamente. O time se prepara para o combate, à medida que a ameaça se aproxima. De repente, o Marmit sai do chão com uma pérola, acompanhado por vários de seus amigos. O grupo fica completamente surpreso ao ver tantos Marmits surgindo do solo. A criatura chama seus amigos e eles formam uma enorme pilha de pérolas de mana para o herói. O Marmit explica que isso é um sinal de gratidão pelas 2 pérolas que havia tomado. Shungma então observa o número total de pérolas ali e as que possuem habilidades. Olhando mais de perto, Lino percebe que não há pérolas raras ou do tipo terra, provavelmente porque foram absorvidas pelos Marmits. O protagonista então entrega as pérolas de fogo a Shen. A deusa do colégio diz que ele pode ficar com todas as outras pérolas como agradecimento por ajudá-los a matar as serpentes gigantes. Lino aceita timidamente as pérolas e os elogios de seus companheiros enquanto as coloca em sua dimensão de bolso. Shenjin pede que ele tente absorver uma das pérolas. Ele então tenta, mesmo nunca tendo feito isso antes. Uma luz intensa emana da pérola enquanto ele absorve e ele avança para o ranking de aventureiro de bronze, 3 estrelas. Seus companheiros o parabenizam, e Shenjin se pergunta se a pérola realmente tinha tanta mana. No entanto, ela ainda o parabeniza após ele se gabar de que estava treinando por 1 mês. Depois disso, ela agradece ao Marmit pelas pérolas e se prepara para enviá-lo embora com seus amigos. No entanto, o herói ainda quer que a criatura o ajude com algo. Com um olhar malicioso, ele força o pobre ser a acompanhá-los. Enquanto isso, o grupo Line ainda espiona o time do protagonista. Os bandidos estão ansiosos para atacar assim o time entra na floresta, mas o líder os tranquiliza, dizendo que devem permitir que eles avancem mais, pois não terão como escapar. Ele dará o sinal para atacar quando os inimigos abaixarem a guarda. À noite, vemos o herói próximo a uma trincheira cavada pelo Marmit. Ele dá à criatura alguns espinos para colocar na trincheira. Depois, ele abre uma lata de veneno de cobra que conseguiu mais cedo e derrama sobre os espinos. Com a armadilha pronta, ele se despede dos Marmits e de seus amigos. Após esconder as armadilhas, Shenjin avisa que Shungman quer falar com eles. Os 2 se dirigem ao local do fogueira para encontrá-la e ouvir o que ela tem a dizer. A garota coelho diz que os perseguidores estão muito perto e que consegue ouvi-los claramente. Ela descobre que os bandidos planejam emboscá-los no meio da noite. Além disso, ela percebe que o grupo é conhecido como Lobos Selvagens, famosos por matar novatos em masmorras de bronze. O protagonista nota quanto seus companheiros estão assustados, o que o deixa preocupado. Ele rapidamente se levanta e pede que parem de falar. Aconselha-os a se acalmarem, pois isso não será como enfrentar um oponente numa arena, e o menor erro pode custar suas vidas. Então, ele vai até Shenhui e se prepara para dar o golpe final, já que a prioridade é proteger Shungmi e Shangsen, já que eles são os mais fracos do grupo. Enquanto Shenjin observa, impressionada com a habilidade do herói de liderar, ao contrário dela, que logo fica nervosa ao pedir para os 2 se manterem seguros. Lin se aproxima da deusa do colégio para falar com ela, mas acaba flertando e tentando se fazer de salvador. Ela dá risada, mas surpreendentemente diz que vai contar com ele quando a meia-noite cair. A gangue de bandidos se aproxima lentamente das tendas do time do nosso herói. Ian, o líder, diz ao seu subordinado que é hora de caçar a presa. À medida que se aproximam, o líder ordena
ordena que seus homens se dividam e cerquem as tendas. Com as ordens dadas, os bandidos se espalham rapidamente para cercar os alvos. Enquanto isso, um dos homens sente que Yangu está exagerando com a operação, mas, antes que perceba, cai na armadilha do herói e é empalado por estacas de madeira, tendo uma morte rápida. Quando Yangu percebe o que está acontecendo, vê que a maioria de seus homens caiu nas armadilhas e manda que se reorganizem. Um de seus subordinados informa que 2 já estão mortos e outro gravemente ferido, sem chances de sobreviver. O líder amaldiçoa a situação. Liu e seu grupo saem das tendas, e Yangu reconhece que foi enganado pelo protagonista, mas promete acabar com tudo ali mesmo e mandar o grupo para o outro lado. No entanto, o herói levanta a mão e estala os dedos, sinalizando para os seus companheiros. Quando os bandidos se preparam para o ataque, eles são surpreendidos por uma chuva de fogo e raios. Jan, Shun e Shenu aparecem, carregando seus feitiços para atacar. O líder bandido percebe que foram emboscados e manda seus homens se espalharem, mas alguns já estão presos nas explosões. Shen diz ao herói que está pronta, e lança um feitiço de cela de gelo, fazendo um rastro de gelo avançar rapidamente pelo chão em direção aos bandidos. O gelo congela suas pernas, prendendo-os no lugar, enquanto eles tentam, em vão, quebrar o gelo. Os despertares de fogo e gelo combinam seus feitiços para eliminar os inimigos. Quando a poeira baixa, Yangu é informado da morte de outro de seus homens. Sem opções, os outros bandidos se preparam para enfrentar o time do herói. O grupo de bandidos de Hunt e Prata começa a exibir uma aura poderosa e imortal. A deusa do colégio fica extremamente nervosa ao ver a força dos inimigos. Ouviu-se um grito de um dos bandidos, e o herói esclarece que suas ações são apenas para defesa própria. Jane, ficando mais assustada com a força esmagadora dos bandidos, decide manter o líder ocupado e pede para Lin lidar com o último. Ao vê-la ansiosa, Lin a tranquiliza, lembrando-a de que ele está ali para ajudar, e ela, hesitante, deseja boa sorte para ele. O herói então pede que Jansen se esconda, enquanto o resto do time fica responsável por proteger o rapaz. Isso deixa seus companheiros perplexos, mas os bandidos não conseguem acreditar que um de rank bronze esteja tentando ser o herói. Um dos bandidos se sente provocado pelas palavras de Lin e parte para atacá-lo rapidamente. Ele lança um tornado colossal na direção do herói e seus amigos. No entanto, o protagonista facilmente desvia do ataque, vendo que ele é lento demais. Ele se aproxima dos inimigos e os derruba com sua força esmagadora, pisando nas cabeças deles e zombando de como foram derrotados com tanta facilidade. Enquanto Jan se aplaude, Lino comenta que tudo é graças à arma que ele impunha. Por outro lado, a deusa do colégio é dominada pelo líder da banda Xianlan. O herói corre para ajudá-la e, ao perceber a gravidade da situação, aparece atrás de Yangu. Porém, o líder bandido já nota sua presença. Mesmo assim, o herói desce com toda a sua força e, quando a poeira baixa, Yangu vê que seus subordinados foram mortos pelo ataque. Após testemunhar a morte de seus homens, o líder acusa o protagonista de usar truques para derrotá-los. Ouviu isso, Lin decide mostrar ao bandido que é um verdadeiro truque e o faz tremer até os ossos. O bandido, furioso, recua, tentando ganhar distância, e ativa sua habilidade de fúria, pronto para despedaçar o herói. Ele avança e ataca Lino com suas garras, mas o protagonista consegue bloquear o golpe com sua arma. No entanto, ele está começando a sentir o peso da força esmagadora de Yan. Eventualmente, o líder desequilibra Lino e o manda voar para trás. Enquanto o herói escorrega para trás, começa a pensar em como enfrentar um oponente tão poderoso. Ao mesmo tempo, Yu corre para atacá-lo, gritando para que ele não se distraia com a luta. Lino desvia do ataque em sua cabeça e continua se esquivando dos golpes furiosos do líder bandido. Enquanto isso, Yangu precisa terminar a luta logo, antes que sua habilidade se acabe. De repente, ele ganha uma cauda e avisa ao herói para tentar desviar de seu chicote de tigre. Ele ataca Lino com a cauda, mas o herói consegue bloquear o golpe com suas costas. Infelizmente, não dura muito, e Yangu quebra a defesa e o manda para longe. Vendo que não pode subestimar seu oponente, o herói decide usar sua Captain Amanda. O protagonista ativa sua porta de teletransporte e declara que a luta acabou. Confusos, os bandidos ficam em choque quando o herói desaparece na portal. O líder, ainda surpreso, vê o herói aparecer acima dele, vindo de outro portal. No entanto, ele ainda acha que pode derrotá-lo e vê isso como uma oportunidade favorável para finalizar a luta. O medo cresce nos olhos do herói, pois agora a batalha toma um novo rumo. O líder dos bandidos começa a se aproximar, mas nesse momento,
Ele sinaliza para seus companheiros atacarem e os dois rapazes aparecem, prontos para lançar seus feitiços sobre o infeliz líder bandido. Ao mesmo tempo, o herói desaparece novamente em seu portal, deixando Yandua um destino terrível. Quando o líder percebe a habilidade que o protagonista está usando, os feitiços atingem, causando uma explosão massiva. Após a poeira baixar, Lino parabeniza sua equipe pelo bom trabalho, enquanto Yandy está caído no chão, derrotado e humilhado. Quando Shansen verifica o corpo, confirma que o líder dos bandidos está morto. De repente, Shen sente uma dor aguda, provavelmente devido ao esforço da batalha. Lino corre até ela, perguntando se está tudo bem. Ele olha para os outros companheiros e percebe como a batalha afetou a todos. Ele então lhes diz que as ações deles foram apenas uma forma de legítima defesa, porque, se não tivessem matado os bandidos, estariam mortos agora. Ao ouvir essas palavras encorajadoras, seus colegas se sentem melhor. Ele então os orienta a encontrar um lugar para descansar e reorganizar seus pensamentos. Com todos se sentindo melhor, Lino os conduz a um local mais afastado, onde não há corpos ao redor. Shen exibe uma expressão relaxada e alegre enquanto eles seguem. Quando chegam a um local seguro, Lino diz para todos descansarem enquanto ele e Jangon ficam de vigília. Ele então cuida de seus ferimentos com a ajuda de seu apoio e agradece. O cara diz que o herói é mais incrível, mas Lino responde, dizendo que não seja tão modesto, pois ele é o melhor apoio do grupo. De repente, Shenjin aparece e pede para Lino descansar enquanto ela e o protagonista ficam de vigília. Com um olhar sedutor, ela lhe diz que quer conversar com ele. Shansu rapidamente sai, deixando o herói sozinho para conversar com sua paixão. Shen se senta ao lado de Lino, e ele começa a se sentir muito nervoso e tímido, sem saber o que ela quer discutir. Ele olha para ela, e seus olhos se encontram. Ele se sente envergonhado e pede gentilmente para ela não encarar tanto. No entanto, a deusa do colégio Rio chama de homem sem vergonha por suas palavras. Ela então lança outro olhar para ele e admite que ele é muito bonito. Isso deixa Lino ainda mais envergonhado, porque Jinjin normalmente não o elogiaria dessa forma. Com um gesto gentil, ela lhe diz que está falando sério e menciona todas as suas atitudes corajosas naquele dia. Ela até diz que ele foi muito cool, deixando Lino ainda mais perplexo com suas palavras. No calor do momento, ele pega sua mão e pergunta se ela tem namorado. Essa foi uma grande ousadia da parte dele, e sua pergunta deixa Jin completamente confusa e envergonhada. Ela rapidamente retira a mão e pergunta por que ele está fazendo esse tipo de pergunta. O protagonista diz que estava curioso, considerando todos os elogios que ela acabará de fazer. Shenjin lhe responde que tem padrões altos e prefere alguém melhor do que ela em todos os aspectos. Ela se recusa a admitir a derrota e diz que, nos próximos exames, descobrirão quem é o melhor entre eles. Com confiança, o herói então pergunta o que ela fará se ele a vencer nos exames. Ele pede para ela ser sua namorada caso vença, mas Shenjin responde que ele pode continuar sonhando. Enquanto conversam, são interrompidos por outros membros da equipe que chegaram para assumir o turno da vigília. O herói se despede da deusa, mas ela está muito irritada com ele para responder. Na manhã seguinte, Lino acorda e imediatamente ativa sua habilidade do dia. Para sua sorte, ele adquire uma habilidade de aumento de mana de Rank S, o que lhe permite avançar 2 níveis, tornando-se um bronze e rank estrela. Quando pede ao sistema para tornar o rank prata, ele é repreendido por seu pedido audacioso. Depois disso, ele sai de sua tenda para se encontrar com o resto de sua equipe. Shansen, surpreso ao vê-lo, percebe que o mana de Lino aumentou consideravelmente e pergunta se ele já avançou de rank. Distrai-se por um momento e, enquanto isso, o curandeiro acaba se cortando com uma faca na mesa. Seus colegas correm até ele para ver se está tudo bem, e Shondemin cuida de seus ferimentos com carinho. Após isso, ele se volta para Lino, dizendo que é estranho ele ter avançado 2 vezes em uma noite. Os outros membros da equipe ficam impressionados com tal feito, e Lino pede para que parem de brincadeiras. Mimo avisa que é hora de se preparar para uma possível defesa contra um ataque iminente. Todos olham para frente e veem pessoas correndo de um grande grupo de bestas de humana que está se aproximando rapidamente. Ao ver as criaturas selvagens, o herói fica assustado e nervoso. Quando olha mais de perto, ele vê os macacos selvagens prestes a atacar uma garota inocente. Ele protege seus companheiros das bestas selvagens por um momento, mas logo começa a correr junto com eles.
por um, os monstros se aproximam, e o grupo começa a se cansar, não conseguindo mais manter o ritmo. Percebendo que não adianta mais correr, Xenopare decide que devem lutar contra os macacos. As bestas selvagens se aproximam rapidamente, e a equipe não tem mais escolha a não ser lutar. O protagonista pede um pedaço de pau para usar como arma. Shen diz que, se eles perderem, ele pode matá-la, enquanto Shundemin também preferiria morrer se a situação piorasse. O herói, então, os tranquiliza, prometendo que os protegerá, não importa o que aconteça. Lino avança para enfrentar os macacos selvagens, tentando ganhar tempo para que as meninas carreguem seus feitiços mais poderosos. Assim que entra no meio da horda de monstros, os macacos rapidamente se voltam para ele, mas ele os espanca com sua força bruta, derrubando vários. No entanto, mais macacos continuam a correr em sua direção. A situação piora quando Jin percebe mais bestas vindo em sua direção. De repente, um macaco surge do nada, tentando atacá-la, mas uma explosão enorme recua, e ela vê o protagonista segurando o macaco que quase atingiu segundos antes. Lino golpeia o monstro com força e o mata, mas, sem saber, outro macaco se aproxima por trás dele. Quando sua guarda está baixa, o monstro o atinge com um golpe que o fere no ombro. Shenshi então grita para Lino se afastar, pois as magias delas estão prontas. Ele cede espaço, e as garotas liberam feitiços devastadores contra os macacos. A explosão que se segue abala toda a floresta, e os monstros vorazes são rapidamente derrotados. No entanto, Mimin percebe uma nova onda de bestas de mana vindo em direção a eles. Quando a poeira começa a se dissipar, eles veem um novo grupo de macacos sendo liderado por um enorme gorila dourado, que parece ser o líder. Com seus recursos e resistência praticamente esgotados, a equipe se encontra em uma situação desesperadora. Shundemin começa a chorar, dizendo que não quer morrer daquele jeito. Shang-Tsung, tocado pelas lágrimas da garota, decide fazer qualquer coisa para salvá-la. Ele pega seu celular e começa a digitar algo, então grita para alguém chamado Jiao se revelar. Quando ele aperta o botão de envio, um homem aparece de repente no campo de batalha e se dirige ao curandeiro como seu mestre. Xiao aparece, com um cigarro na mão, enquanto os membros da equipe se perguntam quem exatamente ele é. Eles descobrem que ele é um despertador de Hankyuro, com uma habilidade xenomorfo de macaco. O mestre de Shanso o chama por ter roubado o cigarro e o ordena derrotar os monstros rapidamente. Xiao tira sua jaqueta e ativa sua habilidade, liderando uma aura mortal. Quando os companheiros de Shanso perguntam sobre o homem, ele explica que Xiao é o gerente de sua família e, com sua habilidade de macaco, avança para enfrentar as bestas que ameaçam seu mestre. O líder dos macacos ordena que seus subordinados se afastem enquanto ele enfrenta o despertador. Um monstro avança em direção a Xiao, mas o homem facilmente agarra o braço do gorila, batendo violentamente no chão, deixando os macacos mais fracos aterrorizados e sem esperanças. Depois disso, Xiao joga o líder dos macacos no chão, derrotado. Como se não fosse suficiente, a sombra ameaçadora de Xiao se projeta sobre os outros macacos, que, ao ouvir um buchido aterrorizante, fogem em pânico. Quando os monstros começam a correr, o herói admite que os despertadores de Hankyuro são realmente assustadores. Com a missão cumprida, Xiao informa seu mestre que está partindo e, com isso, ele se eleva para os céus enquanto todos se despedem. Mimi então pergunta ao curandeiro se Xiao sempre foi próximo deles, e ele confirma. Ele também menciona que a família de Lino queria enviar uma escolta, mas decidiram enviar apenas Xiao. Ele pede desculpas por não ter informado Lino sobre essa decisão antes. Lino admite que, se soubessem que alguém estava protegendo-os, não teriam se arriscado tanto no treinamento. Graças aos dias de treino intensivo, ele de repente avança para o próximo rank. Não só ele, mas Mimin também avança, o que deixa a equipe ainda mais impressionada. O herói, vendo a situação, se pergunta se ele também pode avançar de rank. Ele pega um orbe e começa a meditar profundamente sobre sua mana. Durante o processo, sente algo quente fluindo por ele. Porém, Lino acaba se embaraçando ao não conseguir avançar. Ao contrário de seus companheiros, ele se sente o único fraco da equipe. Enquanto examina o corpo do líder dos macacos, encontra uma pérola de mana prateada com uma habilidade rara que pode atordoar os inimigos. Ele chama a atenção de Shanks e oferece a pérola para ele,
deixando o curandeiro surpreso. O protagonista sugere que Jun se ofereça a Shungmin, já que ele percebe como o curandeiro gosta dela. O Borodino começa a sonhar acordado com Shungmin e como ela seria a esposa perfeita. Fala sobre isso com tanto entusiasmo que fica até desesperada. Eventualmente, ele oferece a pérola a ela, mas, ao fazer isso, acaba se ajoelhando na frente da garota, parecendo estar fazendo uma proposta de casamento. Ao ver a pérola, Shungmin fica emocionada e, ao ouvir que ela é para ela, o abraça calorosamente. Shenjin lembra a todos que precisam se apressar e seguir viagem. Momentos depois, a equipe chega na fronteira entre a floresta e os campos de neve. A deusa do colégio sugere que descansem ali antes de seguir para as montanhas nevadas. Enquanto armam suas tendas, Lino percebe que Shenjin está tremendo de frio. Ele tira sua jaqueta e oferece a ela, usando um charme irresistível. Shenjin aceita com um sorriso alegre. No entanto, algo mortal se esconde nas proximidades. Um urso de neve está à espreita, buscando sua próxima vítima. No dia seguinte, enquanto Lino sai de sua tenda, Jun só avisa que o café da manhã está pronto. Lino, mordendo um pedaço de pão, ativa sua habilidade do dia, mas fica desapontado ao receber uma habilidade de rank e resmunga contra o sistema. Seu dia começa mal, e ele pede ao curandeiro um pouco de mel para minorar seu humor. De repente, o urso de neve aparece, roubando o pote de mel de Jansen. Ambos ficam congelados de medo enquanto o monstro solta um bugido ensurdecedor. Shungmin, rápida, ativa sua nova habilidade para atordoar a fera. Seus companheiros também aparecem a tempo, e juntos, eles conseguem derrotar o temível urso. Momentos depois, o urso está caído no chão, sem sentidos. Shenjin elogia Shungmin pela incrível habilidade, enquanto os membros da equipe se recuperam do susto e da luta. Com a habilidade de atordoar ativada, Shungmin avisa que o time finalmente está perto de chegar ao seu destino. Lino se prepara para colher os frutos da batalha contra o urso de neve, mas Shen rapidamente interrompe, lembrando que precisam continuar a jornada. Ele, no entanto, responde que está quase terminada. O protagonista então decide guardar o urso na sua dimensão de bolso, o que deixa a deusa do colégio com a sensação de que ele perdeu a razão. Ele explica que o peso do urso não é nada para ele. 3 horas depois, o time se aproxima da toca dos raposas. Graças à sua habilidade de ecolocalização, Shungmin consegue sentir a quantidade de monstros nas proximidades e avisa seus companheiros para manterem a cautela. De repente, algo se move ao redor deles, e todos se viram para descobrir o que era. Uma fofíssima raposina aparece, fazendo com que as meninas se derretessem de amor pela criatura peluda. Lino observa que o animal é fácil de domesticar, mas que, quando seus parentes são ameaçados, a raposa persegue seus inimigos até o fim. Preocupado com a fixação de Shen por essa criaturinha, ele avisa que lidar com ela não será tão simples, embora ela se mostre relutante em prejudicar o bichinho. Shen olha para a raposa inocente em seus braços e decide que o melhor é deixá-la ir, sentindo que matá-la tornaria tão cruel quanto os caçadores de antes. Ela sente que conhecer uma besta de mana tão gentil já é uma recompensa por si só. Os outros, felizes com sua decisão, preparam-se para partir, mas o protagonista os detém quando 2 enormes raposas se aproximam, rugindo ferozmente. Lino imagina que os monstros estão furiosos por acharem que os humanos pegaram o filhote, mas a pequena raposa se aproxima dos pais e os acalma, explicando o mal-entendido. O líder dos raposas então sorri gentilmente para o time. Lino, aliviado por a situação não ter se agravado, usa sua habilidade de rank com animais para se aproximar das raposas e tentar obter uma pérola de mana delas. Ele oferece algo em troca, se as raposas tiverem uma. Para sua surpresa, elas revelam que tem uma pérola de mana e que entregarão a ele se eles ajudar a derrotar seu inimigo natural. Lino promete lutar contra qualquer criatura que ameace aquelas raposas adoráveis. As raposas então explicam que o inimigo delas é o urso do Pico de Neve, foi o mesmo urso que eles já haviam derrotado. O protagonista então abre sua dimensão de bolso, tira o urso morto de lá, deixando as raposas perplexas. Em agradecimento, elas lhe dão 2 pérolas de mana. Lino decide dar uma das pérolas para Jin Shen, já que ela precisava de uma habilidade. O time fica ansioso para ver qual habilidade ela adquirirá. Até o protagonista está curioso. Shen segura a pérola e começa a absorvê-la. Assim que o faz, ela conjura um arco de gelo e avisa que todos devem observar. Ela dispara uma flecha de gelo tão poderosa que a onda de choque quase derruba o herói. A flecha viaja rapidamente, destruindo tudo que está em seu caminho. Impressionado com a habilidade, Lino pede
toda a esperança de superá-la. Shamsa parabeniza pela façanha, e Chun-Li sugere que façam uma foto para registrar o momento. Após isso, eles vão até as raposas, e Jansen, com seu jeito peculiar, pede para usá-las como suporte para tirar uma foto, ajustando o cronômetro e entregando o celular para as raposas. Chun-Li me chama de volta para que todos posassem para uma foto em grupo. 3 dias depois, Lino observa a foto com prazer. De repente, começa a receber notificações sobre o envio de dinheiro de seus companheiros, graças à expedição. Agora, ele é um milionário, e acredita que só falta ser o número 1 nos exames para se tornar um parceiro ideal para Gen. No entanto, o sistema intervém e lhe diz para parar de sonhar, avisando que Gen nunca consideraria alguém como ele. O herói, confiante, se gaba de ter estudado todos os dias e alcançado o ranking de despertador de 8 estrelas bronze, mas o sistema o chama de mentiroso, comparando a Pinóquio. Na manhã dos resultados dos exames, Linu está com seus colegas em um side of café, acompanhando os resultados. Chun-Li se mostra confiante de que estará entre os 10 melhores, com Shamsun apoiando. Quando os resultados são divulgados, Gen pega o mouse de Linu e, ao ver os resultados, se enche de raiva. Ela pergunta como ele conseguiu tal feita, e Lino, surpreso, vê que obteve notas perfeitas em todas as matérias. Shamsun não consegue acreditar no feito do herói. Lino, agora se sentindo ainda mais orgulhoso, vai até Gen para ver os resultados dela, mas ela, com uma expressão resignada, admite que ela derrotou facilmente. Os outros companheiros de equipe ficam surpresos com a facilidade com que a deusa admitiu a derrota. Lino, então, começa a se gabar de sua riqueza e pergunta quando poderá pedir a mão de Gen em casamento. Ela o chama de idiota sem vergonha, e ele acaba a irritando, ficando com o coração partido. Shamsun tenta animá-lo, mas o time marca um encontro para viajar para a cidade M daqui a 2 semanas. Na véspera da partida, Lino termina de arrumar suas coisas e começa a se questionar se algum dia voltará para o quarto onde viveu nos últimos 2 anos. O sistema, surpreso com sua nostalgia, pede para ele fazer o sorteio da habilidade do dia. Bom, aqui ficamos, galera. Se gostaram da obra, só deixe o seu gostei no vídeo. Agora nos vemos nos próximos resumos.